Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, nós vemos o derramamento do Espírito Santo sobre os povos pagãos. Até aquele momento se acreditava que a salvação era destinada ao povo hebreu. E com a vinda de Jesus Cristo e com o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo, sobre a comunidade cristã reunida no cenáculo, o Espírito Santo foi conduzindo a igreja a descobrir sempre novas vias para a evangelização. Para tempos novos, nós precisamos sempre de uma nova efusão do Espírito Santo. Nós estamos nos aproximando de Pentecostes. Peçamos ao Senhor uma nova efusão do Espírito Santo. Padre, eu já sou batizado, mas nós precisamos sempre pedir que às vezes aquilo que pode ser para nós, dando uma imagem para vocês como se fosse um vulcão extinto, possa novamente entrar em erupção na nossa vida. Às vezes o batismo está lá adormecido em nós, como um vulcão extinto. Peçamos que esse fogo do Espírito entre em erupção novamente, com todo o seu poder, com toda a sua vitalidade, com toda a sua força. Quais são as novas vias que o Senhor deseja abrir para nos evangelizar? Ah, padre, mas eu já sou evangelizada. Sempre tem alguma área na nossa vida que ainda precisa ser evangelizada, ou reevangelizada, ou receber uma nova evangelização. E sempre tem pessoas no mundo que ou ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, ou ainda não o conhecem profundamente. E o Espírito Santo é aquele que abre novas vias para que a mensagem do Evangelho chegue onde ainda não chegou, ou se não, onde ainda não transformou completamente. Na segunda leitura, São João vai dizer a frase mais importante da Bíblia. Qual é? Deus é amor. Acho que nenhuma outra religião diz isso. Deus é amor. Né? Deus é amor. E Santo Agostinho, ele dizia, e talvez muitos já tenham me escutado falar sobre isso outras vezes, que se todas as Bíblias do mundo se perdessem e ficasse só uma, e essa fosse guardada num mosteiro, e houvesse um incêndio nesse mosteiro que queimasse tudo, queimasse inclusive essa Bíblia, e a gente conseguisse ler só uma frase, e essa frase fosse: Deus é amor, toda a Bíblia estaria salva. Porque essa é a mensagem principal de toda a palavra de Deus. Não só ele amou, como nos amou, e nos amou primeiro. Ou seja, nos amou antes que nós o amássemos. Né? Ele que tomou a iniciativa do amor, desde toda a eternidade. E nos amou quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, não merecíamos o amor de Deus. Deus não espera que nós nos tornemos bons para nos amar. Às vezes a gente pensa assim: eu vou ficar bem bonzinho, vou virar uma pessoa bem virtuosa para Deus começar a gostar de mim. Se você não entender que Ele gosta de você, que Ele lhe ama, você não consegue mudar. Porque é o amor que nos transforma. Né? É o amor de Deus a condição de possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Conhecer o amor de Deus por nós nos faz renascer. Abre em nossas vidas a possibilidade de recomeçar, sempre. O verdadeiro bem, o verdadeiro amor vão tender sempre a transbordar, porque o verdadeiro bem e o verdadeiro amor são contagiantes, mais do que qualquer Covid, mais do que qualquer influência. Mais do que qualquer coisa ruim que possa existir, o amor verdadeiro e o bem verdadeiro são contagiantes. E o amor que nós recebemos de Deus precisa transbordar nas nossas relações, porque senão não é verdadeiro. No Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos que o amor que circula entre as pessoas divinas, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a fonte de onde brota o verdadeiro amor entre nós. Quem é que fundou o movimento Focolare? Foi Chiara Lubich, né? Uma jovem italiana, ali no período da Segunda Guerra Mundial. Ela fundou um importante movimento na igreja
que se chama o movimento Focolare. Focolare quer dizer o fogo do lar, a lareira, que aquece no frio. É um movimento muito forte, espalhado pelo mundo inteiro. E os dois cofundadores desse movimento são o padre Pasquale Foresi e um leigo chamado Gino Giordani. Esse padre, ele conheceu o movimento da seguinte forma. Parece que o pai dele era uma pessoa muito importante, e uma das primeiras seguidoras de Chiara Lubich foi na casa do pai desse homem que depois se tornou padre, né? Pasquale. E essa jovem do movimento Focolare tinha combinado de ir num dia, mas parece que desencontrou e foi um dia antes. Não tinha ninguém esperando por ela. Só esse rapaz, né? O pai dele, que ia receber a menina, não estava lá. E aí ele teve que ficar fazendo sala para a menina, né? Mostrando ela, alguma coisa e tal. Até que um momento ele criou coragem, ele perguntou assim, o que vocês vivem nesse novo movimento que está surgindo? Aí ela disse, nós procuramos viver entre nós o mesmo amor que circula na Santíssima Trindade. Ele ficou encantado com aquilo. Deixou tudo e foi seguir aquele movimento. E se tornou depois o primeiro padre do movimento Focolare, né? Por quê? Porque ele achou uma coisa fascinante. Como é que nós, pessoas humanas, vamos viver entre nós o mesmo amor que circula entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Isso é uma coisa muito alta, muito nobre, muito extraordinária. Eu quero viver isso, né? Será que nós queremos também? Será que nós acreditamos que isso é possível? Peçamos insistentemente o dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Quanto mais unidos estivermos ao Senhor, quanto mais estivermos conectados com essa trindade que habita em nós pelo nosso batismo e que é um céu dentro de nós, mais nós seremos capazes de viver o amor entre nós. E essa será a nossa alegria plena e perene. O mandamento de Jesus é que nós nos amemos como Ele nos amou. Gente, será que a gente se dá conta do que Jesus diz no Evangelho? Eu vos chamo amigos. Vós sois meus amigos. Vocês têm um amigo, uma amiga? Vocês entendem o valor dessa palavra? E sabem o que é que significa? Entendem a grandeza do que é sermos chamados filhos de Deus, amigos de Deus? É alto demais. É maravilhoso demais. Uma Santa Margarida de Cortona, ela vivia com problema, com escrúpulo, pensando na vida passada dela. Aí um dia ela disse que estava na oração e sentiu Deus dizendo para ela, tu és a minha filha. Ela entrou em êxtase, né? Como diz o Padre Antônio, entrou em extra, né? Entrou em êxtase, teve uma experiência mística, só entender e ouvir da voz de Deus que ela era filha de Deus, né? Uma vez chegaram uma vez a filha do rei da França, muito snob, né? Séculos atrás, tinha uma empregada do reino, né? Que estava tratando ela normal, não estava tratando ela mal, não. Só que ela queria ser tratada, assim, paparicada. Aí ela chegou para a empregada e aí disse assim, será que você está entendendo que você está tratando com a filha do seu rei? Aí a empregada olhou para ela e disse, será que você está olhando para mim reconhecendo que eu sou filha do seu Deus? Ser filho de Deus é mais do que qualquer coisa. Mas ser amigos de Deus, viver entre nós o mesmo amor que circula entre as pessoas divinas, é alto demais. É para a gente nem dormir hoje pensando nisso. Pensando, refletindo, mergulhando nessa grandeza. Já que eu estou falar de Santa Teresinha. Santa Teresinha, sim, o mandamento de Jesus é que nós nos amemos como Ele nos amou. E como foi que Ele nos amou? Infinitamente. E Ele nos amou infinitamente para nos ensinar e nos capacitar a amar como Ele, sem medidas. Por isso, estava pregando antes no Congresso da Família, perdoar 70 vezes 7. Por quê?
que Deus nos perdoa assim. A gente é cheio de pretensões para ser perdoado, receber a misericórdia de Deus. Não tem limites, mas quando é para perdoar alguém, peraí, meu filho, também não é assim não. Já fez isso comigo. E o que você já fez na sua vida? E sempre recebeu o perdão de Deus? Quem é você para impor limites ao perdão que precisa dar aos seus irmãos? Às vezes a gente quer tudo para nós e dá assim a conta gota para os outros, né? Peçamos a Deus a graça de amar como Ele, sem medidas. Santa Teresinha, que passou esses dias aqui, nos visitou aqui em Fortaleza, através das suas relíquias, nos ensina: quem ama não sabe calcular. Quem ama está disposto a dar a vida, a doar-se sem reservas e a não impor limites ao amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.